para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Te adoramos, te adoramos. Reconhecemos que só Tu és Deus. Reconhecemos que só Tu és Senhor. Nada, nada se compara a Ti, Deus. Tu és o único, Tu és o Criador, Tu és o firmamento. A glória, a honra é a Ti. Não há outro Senhor, não há outro Deus, somente a Ti. Reconhecemos aqui que somente o Senhor é o Senhor da nossa vida. Para sempre, amém. Toda glória a Ele, a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória, glória. Declare glória. Glória para sempre, amém. A Ele toda a honra, exalte a Ele, aplauda a Ele, Ele é digno. Aleluia, a glória é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Pode se assentar, em nome de Jesus Cristo. Queria chamar as criancinhas até 10 anos, nós vamos deixar o momento de oferta, de dízimo para o final, amém? 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 Glória a Deus. As crianças até 10 anos. Igreja, fique conectada no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Criancinhas até 10 anos. Aleluia, Senhor. Estenda suas mãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque as nossas crianças estão ouvindo e aprendendo da Tua Palavra. E a Tua Palavra é viva e poderosa. Senhor, são sementes, Pai, no qual nós não fazemos ideia o quanto vai germinar nesses corações, Senhor. Senhor, que a cada dia o Evangelho puro, genuíno, possa estar dentro desses corações. E assim como o Senhor crescia em conhecimento para com Deus e para com os homens, assim também, Senhor, o Senhor vem acrescentar na vida dos nossos pequeninos, guardando, livrando de todo o mal. Nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode subir, sem correr, em nome de Jesus. Por gentileza, os diáconos, na hora que estiver no elevador aí, toma cuidado com as crianças, instrui, em nome de Jesus. Amém? Quem está preparado para receber a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. E eu queria fazer uma menção aqui de um casal abençoado, que é a ovelha do Senhor, viu, pastor? A Renata e o Valmir são meus vizinhos. Fique de pé, por gentileza. Irmãos, são bênção na minha vida, na minha família. Que Deus abençoe vocês poderosamente, toda a sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Pastor Divimos, vamos lá? Glória a Deus. Ovelha do Senhor, pastor. Falei que o Senhor ia ministrar hoje aqui, coração grato. Não, vamos lá. Eita glória. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo? Aleluia. Senhor, é com alegria nessa noite que recebemos o Teu servo aqui, Pai amado. Senhor, que alegria que estamos, Senhor, porque nós sabemos que a palavra do Senhor
vai fluir através, Pai amado, deste pastor abençoado, pastor divino, Senhor. Eu sei que o Senhor já falou o seu coração, Pai. Ó Deus, guarda ele, toda a sua casa, reveste o teu poder, ó Deus, que nessa noite, Pai, literalmente o céu venha se abrir, Senhor Jesus, que o poder se manifeste no nosso meio, Pai, que hoje é noite de cura, de salvação, de respostas de oração, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, de, Pai amado, onde o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio, Pai. Então usa o teu servo poderosamente esta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas para o pastor, amém? Amém. A graça e a paz, irmãos. Quantos já foram abençoados até agora? Dá um amém aí. Glória. Irmãos, pode se assentar. Que bênção. Quero agradecer o Edmir e a Ilma por ter cedido o púlpito para nós hoje aqui. E quero agradecer ao Oscar, presbítero, muito obrigado, viu? Me sinto muito honrado estar com os irmãos aqui nessa noite. E além da família do Valmir, Renata, o Emerson está comigo também, pastor Emerson, meu amigo, tem caminhado conosco aí nessas jornadas teológicas que nós temos feito. Graças a Deus por isso. Quero parabenizar o templo, né? O templo ficou maravilhoso. Eu passo só na porta, né? Eu falei, uma hora eu vou lá tomar um café com o Edmir, né? E hoje ele me mostrou tudo aí. Deus abençoe. A gente vê que Deus é fiel, né? Glória a Deus. E quero parabenizar a igreja também. Uma igreja receptiva. Segunda-feira eu ministrei num conselho de pastores lá de Santa Luzia. E aí me pediram para falar, encerrar uma série de cultos para os pastores sobre o crescimento saudável de uma igreja. E aí eu falei que tem um mito na igreja brasileira que é: eu prefiro a excelência, eu prefiro a qualidade do que a quantidade. E nós aprendemos muito cedo que a qualidade gera quantidade. Isso é um mito. Eu prefiro a qualidade, não a quantidade. Olha, todos nós queremos quantidade. E se eu tenho um cristianismo ilibado com qualidade, eu vou gerar gente com qualidade para a minha congregação. Não tenha dúvida. Agora, eu não gosto dessa igreja. Eu tenho um amigo, um músico brasileiro, muito famoso no Brasil, mora hoje na América, e ele me chama de sua divindade. E ele falou: sua divindade, aqui nós preferimos a excelência do que a unção. Porque quando você vem ao meu culto aqui, já está tudo preparado, nós não precisamos de nada, o culto já está preparado. A excelência, a unção não, tudo é nós que fazemos. Então, esse tipo de igreja não dá para nós, porque é a unção que faz a diferença. Deus abençoe vocês, viu? Estou muito feliz de estar com os irmãos, principalmente por causa do tema. Porque o maior investimento que o homem faz, são 2 investimentos só, que um homem vai fazer, uma mulher vai fazer. Só 2 investimentos. O primeiro investimento que você vai fazer é no reino de Deus. É o primeiro investimento. O reino de Deus é um grande investimento. Quem sai andando mesmo que chorando, semeando no reino, voltará, é uma afirmação, vai voltar trazendo seus feixes. Esse é o primeiro investimento. O segundo maior investimento é a família. O segundo maior investimento é a família. E eu estou muito preocupado com os homens do Brasil. Tenho trabalhado muito com criança. Eu vi essa criançada aqui, louvado seja Deus. Tenho preocupado muito com criança. Mas eu recebi o mês passado, no nosso encontro de pastores, um homem aqui do Arão Reis, um bairro muito pobre, chamado Paulo Júnior, da Convenção Batista Mineira, ou Brasileira. E ele nos mostrou uma estatística que eu fiquei impressionado. Ele disse que cada 100 crianças, ele trabalha com crianças, né? Ele tem 300 crianças lá na igreja dele e 28 autistas, tudo preparado para receber o menino autista, nos três níveis. Ele disse: 100 crianças me trazem 7 crianças para a igreja. 100 crianças trazem 7. 100 mulheres nos trazem 13 mulheres para a igreja. 100 homens nos trazem 93 homens para a igreja. Aí eu falei: agora eu descobri porque que Satanás está desanimando o homem brasileiro para vir para a igreja. Eu queria desafiar você, homem desta igreja, para a gente assumir papel de sacerdote,
papel de cabeça, papel de conduzir as nossas igrejas no caminho do Senhor. Que Deus abençoe você poderosamente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Eu vou usar 2 óculos, porque eu estou precisando de uma cirurgia. Eu vou usar um para ler e o outro para ver o meu sermão aqui que eu anotei. A gente vai ficando velho, né, Edmir? Aí o negócio fica feio, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 28 em diante. Verso 21 até o verso 28. Ainda não vamos ler ainda não. Pode ficar sentado, presbítero. Pode ficar sentado. Descansa a sua perna aí, porque eu vou falar até meia-noite. E aí? Quando o presbítero Oscar me ligou, eu fiquei maravilhado com o tema. Misericórdia, Senhor, para a minha família. É um projeto de buscar bênçãos e misericórdia sobre a nossa família. Porque Satanás tem cirandado com as nossas famílias no Brasil, inclusive igrejas, famílias de igrejas, família de pastores, inclusive. Gostei do tema. E o texto básico da campanha, do momento aqui, do culto temático, é 2 Samuel 9. Gosto desse texto, porque Davi vai na contramão de todos os reis daquela região. Davi é o segundo rei de Israel. O primeiro é Saul, reinou 40 anos. O segundo é Davi, reinou também 40 anos. E foi o maior rei que pisou na história de Israel, que já viveu em Israel. Enquanto os reis da região vão ali na contramão de Davi, os reis, quando assumiam o reinado, vindo de outra dinastia, eles matavam todos os descendentes do rei anterior, para que ele não se levantasse querendo reivindicar o reino de volta, o trono de volta. Davi assume o reinado, 2 Samuel 9 vai falar isso, assume o reinado, e ele procura saber se tem alguém da linhagem de Saul, o rei Saul, o seu maior inimigo. Ele procura saber se tem alguém da linhagem de Saul que estava precisando de uma bênção. E aí Davi manda procurar alguém e descobriu lá em Lodebar um menino chamado Mefibosete. Tem 2 na Bíblia. Um é filho de Saul, o outro é filho de Jonatas, amigo de Davi. E aí eu te pergunto, o que é que fez Davi ser misericordioso e bondoso com este menino? Descendente de Saul, o rei anterior a ele, que o perseguiu muito, que por vezes tentou matá-lo, que morria de inveja dele. O que é que levou Davi a fazer isso? E eu te respondo, porque Davi era um homem com muitas características. Ontem eu ministrei Salmo 16, aonde eu estava, eu ministrei sobre quanto aos santos que estão na terra, estes são os meus amados, é neles que eu tenho prazer. É um salmo de Davi. Davi é escolhido no meio de 7 meninos, 7 homens. Davi é escolhido porque ele é um amado do Senhor. Davi foi escolhido no meio de 7 homens porque ele tem um coração sincero, ele tem um coração de adorador, e ele tem um coração que sabe fazer e cumprir alianças. Davi não quebrava as suas alianças com ninguém. Davi fez 3 alianças dentro do reinado, forte demais. A primeira aliança que Davi fez foi com Abner, general de guerra, o homem que caçou Davi como um pitbull. Aonde Davi punha o pé, Abner estava lá com a espada tentando matá-lo. Davi, um homem de coração manso, sincero, aliançou com o general de guerra de Saul. O cara morreu por causa de Davi, defendendo Davi. Davi fez uma aliança com a filha de Saul, Mical, casou com ela, se tornou genro do seu maior inimigo. E Davi fez a primeira aliança dele dentro do reino com Jonatã, o herdeiro do trono, o homem que poderia ser sucessor de Saul se as coisas acontecessem do jeito que precisavam acontecer. Então Davi era homem de aliança. Por que é que Davi preservou a vida de Mefibosete? Porque Davi cumpria as suas alianças. Davi era homem de aliança. E eu saí de casa nessa noite. Pode baixar o som um pouquinho. Eu tenho cara de bobo, gente, mas eu falo alto, viu? Eu só tenho cara de sonso, viu? E eu saí de casa nessa noite para te dizer que a aliança que você tem, que nós temos, não é uma aliança feita com o homem, não é uma aliança feita com o rei humano,
não é uma aliança com um político nosso do Brasil. Nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor diz para Abrão, o nome dele é Abrão, o meu pai é poderoso, é isso que significava. O pai dele era Terá, então o nome dele é o meu pai tem poder, o meu pai tem dinheiro, o meu pai tem posição social e o meu pai tem posição sacerdotal. E Deus vai a Abrão aos 75 anos e diz assim: Abrão, sai da sua terra, sai da sua casa, sai da sua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da Igreja Batista Anel de Selá. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Davi é homem de aliança e Deus tem uma aliança conosco e nós estamos enxertados na aliança que Deus fez com Abraão. Zacarias 9:11 diz assim: por causa do sangue da aliança, eu tirarei os cativos que não, de onde não há água. Voltai à fortaleza, ó preso da esperança, e eu, o Senhor, te abençoarei em dobro. Eu saí de casa hoje para dizer que o Deus de aliança está nessa plataforma religiosa. Ele está aqui para te abençoar, e nós quebramos toda palavra mal falada contra a sua vida. Quebramos toda palavra mal falada contra a sua vida, contra a sua casa. Nenhuma arma forjada contra a sua família prosperará. Eu declaro que a sua família será como a de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e nem a um outro. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. O tema é muito forte. Mateus capítulo 15, verso 21. É uma outra família vivendo um momento da adversidade. É uma outra família, assentados como vocês estão, com muita referência. É o texto da mulher cananeia. O texto vai dizer assim, Mateus 21, texto da mulher cananeia. Isso aqui é água mesmo, gente? Eu tenho que perguntar, Edmir, sabe por quê? Eu estou ficando tão velho que outro dia eu bebi o óleo da igreja, irmão. Pastor, você bebeu o óleo da unção. Eu fui na igreja presbiteriana do meu sogro, bebi a água do batismo, irmão. Aí não dá, eu tenho que perguntar, né, Edmir? Olha aí, Mateus 21. Esse pastor divino é terrível, irmão. Você ainda convida de mim, você é doido. Partindo Jesus dali, verso 21, Mateus 15. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou-se ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem de migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu desejas. E daquela hora em diante, a filha dela foi curada. Amém? É esta família que está na mesma posição da família de Lodebar. Lodebar se tornou um andarilho, um quase mendigo, porque desceu do colo da sua babá, e no meio da confusão da guerra, a família sendo dizimada, uma carroça atropelou Lodebar, ele ficou paralítico e foi viver de migalhas dos outros.
E ele certamente clamava por misericórdia, clamava pela bondade de Deus, até que Deus em Davi o encontrou em Lodebar, trouxe para Jerusalém, trouxe para o palácio e trouxe para a sua mesa fazer refeições com o próprio rei Davi. E fazer refeições com Davi não era para qualquer pessoa, não. Há uma cultura judaica que Davi, todo Shabá, ele comemorava o dia, festejava muito, porque há uma palavra judaica que diz que ele ia morrer no sábado. Então Davi preparava todo sábado, preparando para a morte. Então festejava o Senhor, comia ao Senhor, comia em louvor ao Senhor, adorava o Senhor, e depois de comemorar o Shabá, ele saía e ia para o seu palácio, mas aí ele fazia uma escolha. Ele selecionava, não era qualquer pessoa que entrava. Agora o menino, um andarilho, um quase mendigo, é trazido para a cidade santa, é trazido para dentro do palácio e come as refeições à mesa com o rei Davi, um dos grandes reis da história. E aqui no Mateus capítulo 15, nós temos uma mulher semelhante a você talvez aqui. Talvez você se encontre aqui hoje com uma situação miseravelmente difícil. Há um ano atrás, eu estava na Igreja Batista do Getsemane. Minha filha cantou, pulou, dançou, e o culto estava maravilhoso. E de repente minha filha disse, estou com uma dor debaixo da costela. E aí eu falei, não, isso é um gazinho, a menininha está com um pezinho debaixo da sua costela. E no outro dia minha filha estava internada. E uma semana depois, Camila Campos estava desenganada dos médicos. Desenganada dos médicos. Talvez você entrou aqui, como eu entrei na minha igreja há um ano atrás. Uma situação terrivelmente difícil de resolver. O marido tem dinheiro para comprar o que quiser, mas o que o dinheiro não compra, Deus pode fazer. O que o dinheiro não faz, Deus pode fazer. Talvez você tenha entrado aqui com a questão do impossível, mas eu saí de casa hoje para gritar para esta igreja que não há impossível para o nosso Deus. Ele abre porta onde não tem porta, Ele faz caminho onde não tem caminho, Ele não erra a direção nem no meio da tempestade. Ele sabe, Salmo 147, o seu Deus, o Deus dessa igreja, Ele sabe quantas estrelas tem nos céus e chama todas pelo nome. E eu quero lembrar a você que só em uma galáxia nós temos 200 bilhões de estrelas. O seu Deus sabe tudo a respeito dessas estrelas. Talvez você tenha entrado aqui hoje com uma situação terrivelmente difícil, mas não tem impossível para o Deus. O nosso Deus foi ontem, o nosso Deus é hoje e o nosso Deus será eternamente Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Vou te dar algumas razões por que é que essa mulher recebeu a bênção. Por que é que tem algumas pessoas que estão dentro da igreja há 40 anos e não recebem a bênção? Por que é que o novo convertido vem e a gente fica até com inveja? Porque o menino conta a bênção todo dia. Por que será? Vou te dar algumas razões. Primeira razão, que essa mulher foi atrás de Jesus na região de Tiro e Sidom. Essa região pertence ao Líbano. Ela estava sob a influência de Alexandre o Grande. Foi ele que conquistou. Foi ele que levou a cultura da Grécia para aquele lugar. Alexandre o Grande, um jovem conquistador. Aquela região de Tiro e Sidom, ela foi influenciada pela cultura grega. E os gregos pensavam muito e começaram a andar atrás de Jesus. Deixaram um pouco a filosofia, o pensamento humano e começaram a correr atrás do Nazareno doido. E aí Jesus, vendo os gregos correr atrás, resolveu também visitar a região de influência grega, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom estavam ali naquela região, na divisa de Israel. Tiro tinha mais ou menos uns 30 quilômetros longe de Israel e Sidom 23 quilômetros mais ou menos. E Jesus, vendo que os gregos estavam vindo a eles, Jesus foi a eles de uma maneira exponencial, por 2 ou 3 vezes. E esta mulher ficou sabendo que Jesus estava na sua região e ela foi para lá
buscando uma oportunidade de resolver uma situação que ela identificou como espiritual e terrivelmente difícil, que ninguém podia resolver, a não ser o Senhor Jesus. Ela sabia agora o lugar que ela levaria a sua causa e para quem ela levaria a sua causa. Eu vim dizer para você hoje, Salmo 43, que é o Senhor que pleiteia a nossa causa. É Ele que pleiteia a nossa causa. Traz elas para o Senhor aqui nessa noite. Então vamos lá. Qual é a primeira razão de esta mulher receber a bênção? Primeiro, ela clamou, ela chorou, ela orou e pediu para quem poderia resolver. Olha o poder do clamor. Olha o poder da oração. Olha o poder do joelho dobrado. Essa mulher clamou o Senhor de uma maneira exponencial. Ela correu atrás do Senhor Jesus, clamando por Ele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em Êxodo capítulo 3, Moisés tem 80 anos, saiu com 40 do Egito, estava 40 no deserto, pastoreando agora um príncipe, pastoreando cabrito e ovelhas. De repente, 40 anos no deserto, lá em Midian, nas terras de Jetro, ou Reuel, se você preferir, ele está ali de uma maneira tranquila, pastoreando com zelo. Ele viu uma sarça, é a coisa mais comum, é sarça naquela região, mas ele viu uma sarça estranha, que pegava fogo. Sarça do deserto pegar fogo é normal, mas uma sarça pegar fogo e não ser consumida era coisa extraordinária, espiritual. E de dentro daquela sarça, uma voz se identifica dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Moisés tremeu nas bases, e aí Deus diz assim: olha, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. Então, esta igreja está de parabéns, porque é tempo de clamar pela nossa família, e o Senhor ouve e o Senhor atende. Juízes capítulo 6, por causa dos midianitas, e a região toda se voltou contra Israel, destruíram a nação de Israel. Israel plantava, eles derrubavam. Israel guardava em celeiro, eles roubavam. Por causa dos midianitas e das nações do entorno, Israel fez covas e passou a morar dentro de buracos. Mas aí, de repente, o Senhor levanta um homem chamado Gideão e vem a ele, Juízes capítulo 6. O Senhor vem ali para aquela liderança e diz: eu vi a aflição do povo, eu ouvi o clamor do meu povo. Então, o povo de Israel passou a clamar o Senhor. Deus viu, ouviu e mandou um anjo para livrar. Eu vim lembrar a vocês que nós servimos o mesmo Deus que estava lá no período do juízo, pronto para nos livrar. Por isso que a mulher ficou desesperada, gritando: filho de Davi, tenha compaixão de mim, a ponto de incomodar os 12 discípulos. Se alguém estiver te incomodando, continue gritando, porque uma hora dessa Deus vai te surpreender tremendamente. Qual que é a segunda coisa? Qual que é a segunda coisa? A segunda coisa, ela foi resiliente e ela foi perseverante. Porque se tem uma igreja que não é relevante, ela não é relevante também. A igreja brasileira não é relevante. Se a igreja brasileira fosse relevante, o Brasil não estaria do jeito que está. É porque nós somos irrelevantes que o Brasil está do jeito que está. Mas uma hora Deus vai nos despertar, trazendo um grande avivamento. E nós vamos arrebentar com as portas do inferno. Essa mulher, ela foi resiliente e ela foi perseverante. Se tem uma coisa que nós, estou falando da Nova Vida, da minha igreja, não é resiliente. Crente é muito crente quando tudo vai bem. Crente é muito crente quando o dinheiro está no bolso. Crente é muito crente quando nenhum filho seu está doente. Crente é muito crente quando você tem dinheiro para viajar 2 vezes por ano, quando está tudo certinho. Aí nós somos crentes. Mas quando os ventos contrários, quando o euroaquilão sopra, o euroaquilão é o euro de Atos 27, tem nada a ver com o Espírito Santo.
Outro dia eu estava num lugar e o sujeito falou que é o Espírito Santo. Nada a ver. O Euraquilão é um vento que derrubava, matava os marinheiros e derrubava a embarcação. Um vento que pegou o barco do apóstolo Paulo e arrebentou, jogando no mar 266 pessoas. Quando o Euraquilão vem sobre nós, e as tempestades vêm para todos nós. As tempestades vêm para todos nós. Mas sabe o que eu aprendi em 38 anos de ministério? Não existe tempo difícil que não passe. Vai passar. E essa mulher foi resiliente. Resiliência é a capacidade de enfrentar o dia mal, de cabeça erguida. Isso é resiliência. E perseverança é a insistência em buscar a sua bênção. Então, minha irmã, meu irmão, resiliência e perseverança. Essa mulher, ela foi tremendamente resiliente. Primeiro, vou te dar 2 motivos para essa mulher não correr atrás de Jesus. 2. Na primeira eu já tinha abandonado Jesus. Eu ia falar, esse cara não está com nada, eu estou indo embora. Primeiro ela andou o dia inteiro atrás de Jesus. O dia todo. O dia todo. O dia inteirinho essa mulher andou atrás de Jesus, tentando uma oportunidade para abordá-lo, mas não conseguia. A segunda coisa, ela era estrangeira. Jesus não tinha curado nenhum estrangeiro até então. Qual era a probabilidade de Jesus curar ela, uma estrangeira? A outra coisa, Marcos capítulo 7, 24, vai dizer então, Jesus foi para a região de Ciro e Sidom, querendo se ocultar da multidão. Não quero falar com ninguém, não quero curar mais ninguém, não quero ser perturbado por ninguém. Qual era a chance? Mas a mulher foi resiliente o dia inteiro no sol, a mulher foi perseverante e na primeira oportunidade ela abordou o Senhor Jesus. Quem sabe nesta noite, neste elo, o Senhor vai ouvir o seu clamor. Quem sabe hoje aqui a chave da sua bênção familiar vai virar. O momento de Deus vai virar, porque preste atenção, o Kairos não é o tempo de Deus só não. O Kairos é o tempo de Deus e a vontade de Deus. Lá em Gênesis 17, a nossa Bíblia do português diz assim: então Abraão completou 99 anos e Deus lhe chamou para dar um filho. Está errado, tradução errada. A Bíblia diz, no original diz, que então o eterno, o poderoso, o dono de tudo, esperou Abraão completar 100 anos de idade para te dar um filho. É o tempo de Deus e a hora de Deus. Quem sabe o relógio de Deus vai virar hoje na sua vida e as bênçãos virão. Seu filho voltará para a igreja, seu marido vai se converter, as coisas vão mudar, porque o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Ela foi perseverante e ela foi resiliente. Não abandona o seu barco não, continua orando, persevere em oração. Eu gosto de uma história de um guerreiro bárbaro, estava nas suas batalhas e foi muito confiante no seu braço, tomou uma paulada muito grande, perdeu muita gente, e sobrou uns gatos pingados para ele, e ele voltou todo ferido, o comandante voltou todo ferido, e entrou para um barraquinho muito velho, lá naquela região, entrou para um barraquinho muito velho, todo ferido, todo magoado, e começou a chorar. Ele não queria chorar perto dos seus comandados, não. Ele entrou lá para o barraquinho, trancou as portas e começou a chorar, e chorando, copiosamente, esperando o inimigo para abordá-lo e matar o resto das pessoas que ficaram. De repente ele olhou para uma formiguinha, e ele ficou encarando nela, e ela pegava uma folhinha bem maior do que ela, e ela tentava levar até no final da parede, e a folhinha caía, e ela voltava para pegar a folhinha, e ele contou 139 vezes. 139 vezes. Essa mulher fez a mesma coisa. Ficou o dia inteiro tentando abordar Jesus, perseverante. A perseverança vai te levar para o caminho da bênção. Em Marcos capítulo 2, 4 homens trazendo um paralítico. Foi para uma porta, não deu jeito, a multidão cercava, a multidão atrapalhando. Preste atenção, de vez em quando a multidão na igreja só te atrapalha.
Não vai pela multidão, não. A multidão estava impedindo a bênção, mas os 4 meninos subiram para cima do telhado da casa de Jesus, arrebentaram o telhado dele, na perseverança, e colocou o paralítico, cadeira cativa, diante de Jesus. Só esse texto, no original, que Jesus perguntou se o cara tinha fé. Porque em nenhum texto original, no grego, koiné, Jesus vai perguntar, sempre vai perguntar, você tem fé para o milagre que você quer? Mas ali naquele texto não pergunta, Marcos 2,5, então Jesus, vendo a fé e a perseverança deles, perdoou os pecados do paralítico e o curou. Eu quero te desafiar a ser perseverante pela oração, clamar ao Senhor, insistir na oração, jejuar, pagar preço, porque tem alguns demônios que entram no nosso caminho, que é só jejum e oração, mas eu te abençoo nessa noite com perseverança e resiliência. E para caminhar para o final, querido irmão, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Porque você ora, o diagnóstico é pior. Você ora, o diagnóstico é pior. Quando eu comecei a ter um alívio no coração, uma médica saiu lá dos quintos dos infernos. O capeta manda de longe. O capeta manda de longe para tentar a gente. Vigia para você ver, não. Você toma um de direita cruzado, você cai duro. A médica chegou de outra. A palavra fugiu, gente. Outra especialidade, perdão. Veio devagarzinho e tal, como que nem queria nada, encostou no ouvido da minha filha e falou assim: olha aqui, não se iluda não. Doutor João Paulo está muito enganado, se iluda não. Você nunca vai ser uma moça normal. Olha para sua mãe bonita lá. Minha mulher, graças a Deus, é muito bonita. Eu orei muito e ela orou pouco. Se lascou, tadinha. E aí, minha mulher bonita, sorridente, né? Aquele sorrisão bonito, aquele olho clarinho, bonitinha. E aí, ela falou assim: está vendo a sua mãe? No ouvido da minha filha, bem no ouvidinho dela. Está vendo a sua mãe? Você nunca vai ser igual a sua mãe. Você não vai ser uma mulher normal. Você tem uma doença, você vai morrer. Você não vai ver a sua filha crescer. Talvez a sua filha do seu ventre vai morrer. Está vendo como é que são as coisas? Mas preste atenção. Raposa não destrói muro de pedra. Nós estamos edificados na rocha. A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Se Jesus quiser levá-la, glória a Deus. Mas como eu sei que Jesus tem um plano na vida dela, e como ela está sendo usada para pregar e ganhar gente para Jesus no mundo inteiro. Preste atenção, não olhe para as circunstâncias, olhe só para Jesus. Hebreus capítulo 12, eu vou andar, eu vou correr, eu vou voar aqui na anel de Selá, olhando só para Jesus, que é o autor e é o consumador da minha fé. Amém? Porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso. Não olhe para as circunstâncias, mas na circunstância adversa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nas circunstâncias adversas? Vou te dar 3 coisas no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 7. Miqueias vem andando numa situação difícil, parecido com o Brasil. O juiz exige condenação, o príncipe aceita suborno. O inimigo do homem está dentro da sua casa. Não há figos para eu comer. A vida é com o espinheiro. Cuidado com aquele que você põe a cabeça para reclinar no peito. Tome cuidado. Mas no verso 7, do capítulo 7, ele toma uma atitude. É o que nós precisamos. Atitude. Atitude. Aí no verso 7 ele diz: porém porém, todavia, entretanto, contudo, eu olharei só para o meu Senhor. Eu esperarei só no meu Senhor, e o meu Senhor me ouvirá. Eu olharei só para o meu Senhor, Hebreus 12. Eu esperarei só no Senhor, Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, Batista, anel de Selá, nos gloriaremos no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? É isso aí, que o Senhor tenha misericórdia de nós e da nossa família, porque Satanás, nós aplicamos João 10, 10, achamos que é Satanás, e pode ser, ele vem somente para matar, roubar
e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Você pode ficar de pé para a gente orar? São 9h08, eu posso orar ainda com você, que eu tenho um tempinho. Eu queria orar com você. Talvez você entrou aqui com a mulher Ciro Finício. Talvez você entrou aqui com uma situação na causa do impossível. Não existe impossível para Deus. O nosso Deus é Deus do impossível. Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O que é que nós temos que fazer então? A Bíblia diz na boca de Salomão, entrega o seu caminho ao Senhor. No salmista também. Entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a sua família ao Senhor, confia nele que o mais Ele vai fazer. Nós vamos clamar, nós vamos insistir, nós vamos perseverar. E uma hora dessa os céus vai se abrir e a bênção virá. Vamos orar? Mas eu quero te pedir um favor. Eu acompanhei o Cruzeiro muitos anos, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Fiz muito culto dentro da Toca da Raposa, porque o Cruzeiro ganhava tudo, então culto todo dia, né, irmãos? E aí pintei meu templo de azul, comprei banco azul, pintei o altar de azul, tudo azul. O mar é azul, tudo é azul, né? Brincadeira, né, irmãos? E aí, eu ia para o Mineirão demais, né, por causa da situação lá de casa. E aí eu chegava no Mineirão e eu olhava, via aquele irmãozinho que lá na igreja, ele ficava assim no culto, ó. Toda hora no celular. E quando o Cruzeiro fazia um gol, aquele mesmo menininho que ficava lá atrapalhando a minha atenção, tirando minha atenção, ficava igual um louco lá. Um dia eu falei, meu Deus, eu quero pastorear uma igreja chamada Máfia Azul, porque o povo é doido demais. O menino não canta, o menino não levanta a mão, o menino não ora, o menino dizima, o menino chega tarde, sai toda hora para o banheiro, e lá na hora do gol do Cruzeiro o menino explode. Então eu acho a igreja brasileira muito tímida. Então eu vou te pedir um favor, eu sou um homem tímido, mas quando eu estou na igreja, irmão, não quero nem saber, eu levanto a mão, abraço todo mundo e tal. Então, quando eu vou orar agora por nós e por você, você vai liberar uma palavra profética para alguém. Você não sabe orar? Fala, Deus abençoe o irmão do lado, da esquerda, da direita, vamos fazer um clamor, vamos orar, porque o inimigo não brinca de ser inimigo não, ele está aí para arrebentar com a gente. Vamos orar? Eu vou contar até 3, você pode começar a orar, mas eu quero ouvir você orando, você é da Máfia Azul, da Galocura, vamos orar? Vamos fazer um movimento santo aqui, vamos lá no 3, vamos lá? 1, 2, 3, vamos começar a orar? Isso, você pode orar, você pode orar, você pode orar. Aleluia! Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos nessa plataforma religiosa, espiritual, para clamar ao Senhor, para pregar a sua palavra, para perseverar na oração, para insistir na oração, que o Senhor tenha misericórdia da nossa casa, que o Senhor tenha misericórdia da nossa família, que o Senhor abra os céus agora e derrame bênçãos sem medida sobre nós. Abençoe cada homem, abençoe cada mulher, abençoe cada criança, abençoe cada jovem, abençoe as professoras lá na escolinha dominical, abençoe agora o departamento, o ministério infantil, abençoe cada membro dessa igreja, abençoe cada família dessa igreja. Nós abençoamos com vida espiritual, nós abençoamos com paz, nós abençoamos com alegria, nós abençoamos com prosperidade, nós abençoamos na autoridade do nome do Senhor, que esta campanha pela família seja consolidada, ó Deus, que as bênçãos venham e que o testemunho seja contado aqui para a glória do nome do Senhor. Nós abençoamos muito a vida dessas famílias e ligamos mais uma semana, uma quarta exponencial, uma quarta inspiradora, em o nome de Cristo, para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Sim, sim, aleluia, aleluia, amém. Olhe para cá para mim terminar.
Olha para cá para me terminar. São 9h13, eu quero terminar agora. Eu vou falar algumas coisas, você diz comigo, sai. Tem oração que você tem que fazer oração de guerra. Não pode ficar, Senhor, nosso Deus, com o WhatsApp na mão ali, com o telefone na mão, não. É oração de guerra, batalha pelo seu filho. Tem um homem chamado De Robson nos Estados Unidos, o pai já deve ter morrido. Um filho só. O menino chegou para ele e disse assim, pai, não quero mais o seu Deus, não quero a sua igreja, você não é meu pai, você não é minha mãe, estou indo embora, nunca mais vou voltar. Não quero saber do seu Deus. Um menino, se eu não me engano, filho único, De Robson Júnior. E o menino põe a mão na maçaneta e está indo embora com a mochila. Vou embora, Estados Unidos muito grande, vou sumir, você nunca vai mais viver. Quando o menino botou a mão na maçaneta, ele falou, meu filho, posso te falar uma coisa? Ele falou, pode, virado de costa. E ele falou, meu filho, vou te falar duas coisas. Primeiro, as portas da sua casa estarão sempre abertas para você. Segundo, você diz que vai embora para um lugar tão longe que eu nunca mais vou te ver, mas preste atenção, meu filho, o Deus do seu pai é poderoso, não existe lugar tão longe para que meu Deus não possa te alcançar. Não existe oração que não possa pegar o seu filho lá no Axé Brasil. Não existe oração fraca que não possa pegar seu filho no carnaval. O Senhor vai no meio do carnaval e tira ele de lá. Sabe por quê? Os nossos filhos são de salvação e não de perdição. Amém? Então eu vou falar algumas coisas, você diz, sai, tá bom? Vou começar. Espírito de divórcio. Sai. Espírito de doença. Sai. Espírito de desânimo. Sai. Espírito de incredulidade. Sai. Espírito de covardia. Sai. Espíritos contrários. Sai. Obra de bruxaria. Sai. Hora de macumbaria. Sai todo mal em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Pastor. Aleluia. Feche teus olhos por um instante, fecha. Você ouviu a palavra de Deus. Uma mulher que tinha uma filha miseravelmente, alguma tradução vai dizer horrivelmente endemoniada. E ela entendeu que precisava clamar. Ela entendeu que precisava dizer, Senhor, tenha misericórdia da minha casa, porque a filha dela era a casa dela. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas nós já clamamos, já nós vamos clamar mais um pouquinho, porque foi citado aqui, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem sabe. Mas antes, porém, você está de olhos fechados, eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Você entrou aqui nessa noite e talvez por motivos outros ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Há uma necessidade de você se entregar ao Senhor. Porque como vamos clamar a um Deus que nós não sabemos nem mesmo quem é? A um Deus que não é o nosso Senhor, não é o nosso Salvador. Como vamos clamar? Fica um clamor meio sem direção. E talvez você entrou aqui hoje e quer entregar a sua vida a Jesus. Nós não podemos fazer as outras coisas que estão por fazer, sem antes fazer a ti este convite. Pastor, o que eu tenho que fazer? É simples, irmãos. É simples, é uma oração básica, mas ela é necessária. Eu te peço, você que está aqui, ainda não fez essa oração de confissão, ergue sua mão para o céu agora, nós vamos fazer essa oração de entrega com você. Cadê você? Tem alguém no nosso meio que ainda não fez a oração de confissão? Quer fazer agora? A igreja está de olhos fechados, intercedendo por você agora. Tem alguém? A Bíblia diz, ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É você. A mulher entendeu que ela era que precisava. Os discípulos não entenderam. Senhor, despede essa mulher. Está gritando demais, está incomodando. E ela não deu ouvido às palavras contrárias, porque ela tinha certeza no coração que a filha dela seria curada. Tem alguém no nosso meio? Levante a sua mão, nós vamos orar com você. Como não somos insistir, passe para a segunda parte do convite. Você se afastou
por um motivo ou por outro. Vieram as decepções da vida, os percalços, os problemas, e você parou de caminhar. A Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então você precisa voltar, e hoje é um dia propício para tal. Pastor, eu quero voltar agora. Mesmo pedido eu te faço. Erga sua mão e nós vamos orar com você. Tem alguém no nosso meio? Estava afastado, quer voltar agora? Cadê você? Tem alguém? Se não tem, como eu digo, que nós não somos desistir. Nós vamos agora trazer o nosso voto, se eu posso dizer assim, não é isso? Nosso compromisso. Você que não fez um voto, quiser ofertar, trazer o seu dízimo também, nós vamos recebê-lo agora com toda a atenção devida, e depois nós vamos orar mais um pouquinho. Prepara aí, irmãos, é a campanha, amém? A campanha não está no segundo elo, desembarca o vaso, amém? Segura na sua mão, você que fez o seu voto, de trazer uma oferta especial ao Senhor. Você vai trazer agora, você que é dizimista, ofertante, que vai fazê-lo também, traga com alegria. Eu já falei que na igreja, sempre falo, se não for com alegria, meu pastor divino, eu falo aqui, que a pessoa não deve nem vir, tem que vir com alegria, irmão. A Bíblia diz, Deus ama ao que dá com alegria. Então, vim com essa cara amarrada, aí eu vou dar um dia para o pastor, nem vem, vai comprar sanduíche, aquilo que de bom grado você for querer fazer. Tá certo? Eu falo isso aqui direto. Só acha ruim que eu falo, mas eu falo mesmo. Meu pastor. Tem que ser com alegria, Deus, com alegria. Deus, irmão, Deus já te resgatou. Vou repetir, talvez novo. Deus já te resgatou. A Bíblia diz que te arrancou de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado, e firmou os teus pés sobre a rocha. Então tem que ser com alegria, meu irmão. E tudo é do Senhor. Tudo. Não é só o dízimo, não. O restante também é dele. Sabia disso? A gente fala só disso, mas o resto também é dele. Os 90% também é dele. Não é isso? É ou não é? Se você é dele, tudo que você tem é dele, meu irmão. É simples, né? A conjectura é fácil de fazer. Vamos consagrar o Senhor? Não sei como você propôs, quais elos você vai fazer, mas eu gostaria que você fosse fiel nisso. Porque Eclesiastes capítulo 5 vai dizer que nós não devemos fazer um voto e deixar de cumpri-lo. Senão Deus nos tem como tolo. Então, quando faz o voto, cumpre, se esforça. Ah, pastor, mas levantou um euroaquilão. Repreende o euroaquilão e vem na unção do Senhor. Amém? Repreende, sai para lá, eu estou indo para a casa do Senhor. Porque o inimigo, o pastor divino, foi bem dito aqui por ele, às vezes coloca os empecilhos. Para a gente parar de ser resiliente, para a gente parar de perseverar. Por que a Bíblia diz, ao que perseverar até o fim, esse será salvo. Lá não fala assim, ao que for até a metade, será salvo. Ao que perseverar até o fim. É com luta, é sem luta. Vamos para frente, irmão. Eu falo aqui, pastor, com o pessoal, aí para frente. Para frente, amém? Segurando sua mão, vamos consagrar a Deus o segundo elo. Depois nós vamos orar um pouquinho mais. Deus, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui apresentando a Ti, os irmãos, as irmãs, que votaram o Senhor. Eu não sei qual voto, porque não é do nosso princípio querer sabê-lo, mas o Senhor o sabe. Então, cada um que votou o Senhor, que ele possa ser fiel nesses votos subsequentes, possa estar na tua casa mesmo, porque é um dos melhores lugares para estarmos, é a casa do Senhor. Então recebe o voto do teu filho, da tua filha, esse que vai dizimar, esse que vai ofertar. O Senhor receba, Senhor, como oferta, com um cheiro suave às tuas narinas, e que nós continuemos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Assim consagramos ao Senhor, para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode levantar do seu lugar e vir com alegria. Seu rosto em ti, que
Amém, queridos? Amém? Quantos nos visitam aqui nessa noite? Por gentileza, erga sua mão assim para que o presbítero Leandro te veja. Olha aí, presbítero, vai. Aí a turma do pastor divino, que benção. Turma do pastor divino, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém que nos visita? Seja bem-vindo aqui, ó. Essa princesa aqui. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, você está feliz com Jesus aí? Amém? Deus é maravilhoso, hein, irmão? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Está preparado para orar mais um pouquinho aí? Hã? Irmãos, clamor não pode cessar. Fala baixinho. Existem N pessoas, um número grande, nesse momento, em um hospital, querendo estar. E se não, chorando, gemendo de dor. Então eu preciso que eu e você, nós precisamos nos unirmos em oração agora um pouquinho mais. Talvez você está tudo bem com você. O euroquilão não passou na sua casa. Lá está vindo o vento norte, que uma das premissas do vento norte também é ser bom. Vento norte, pastor, estou vendo é ouro no céu. Você tem que ser um intercessor. Está tudo bem comigo. Mas com certeza, indubitavelmente, existe alguém que você conhece que o euroquilão está soprando lá. Não tem jeito, irmãos. Este mundo aqui, a Bíblia diz, no mundo tereis, note, aflições, está no plural, não é singular, não é umazinha não, é aflições, isso quer dizer que é. Vamos guerrear, Montequim? Fique sobre os seus pés, por gentileza. Presbítero Oscar, pega o microfone. Aleluia. Talvez você não consiga expressar com palavras aquilo que você estava sentindo. Eu entendo que é por isso que a Bíblia diz que há um Espírito Santo, que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Se o Espírito Santo, às vezes, por nós, ele tem esse gemido inexprimíveis, talvez o seu também, para você não consiga exprimir. Falar o que você quer falar, mas Deus pode transformar isso e levar até Deus sua petição. Sabe aquilo que está doendo? Vamos fazer isso mais uma vez? Vamos? Se não for pedir demais, você poderia segurar na mão do seu irmão, da sua irmã, para nós. E agora ninguém levanta para beber água, ninguém vai no banheiro, amém? Trava aí agora aí, seu esfíncter urinário aí, se posso dizer assim, trava tudo agora aí, vamos clamar. Amém, querido? Comece a falar com Deus. Comece a colocar a sua petição aos pés do Senhor. Comece a falar com Ele agora a sua necessidade. Aleluia. Conta para Ele a tua dor. Aleluia. Talvez seja tua filha, como daquela mulher que foi pregada aqui. Estava miseravelmente endemoniada, horrivelmente endemoniada. Talvez seja você que está precisando de uma cura. Talvez seja você que está precisando de uma bênção. O mesmo Deus que sarou aquela menina está aqui hoje para te sarar também. Ele está aqui nessa noite. Fala com Ele, fala com o Eterno agora. Fala com Ele. A tua palavra já foi liberada sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Assim como essa mulher, Senhor Jesus, ela andava atrás de ti, Senhor, aleluia, clamando, pedindo, Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão do meu lar, entra Deus nesta peleja, olha para mim, Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está como esta mulher, você está clamando, você está pedindo, você está chorando perante a presença do Rei dos Reis, mas preste atenção, meu amado, um certo momento do dia,
dia, um certo momento do dia, Jesus olhou para aquela mulher, Jesus ouviu a causa daquela mulher, aleluia, e nesta noite, neste momento, eu creio que o Senhor está ouvindo o seu clamor, eu creio que o Senhor está olhando para a sua vida, eu creio que o Senhor Jesus está olhando para a tua casa, e nesta noite, a tormenta irá acabar, a peleja irá acabar, ainda que você não se sinta digno, ainda que você não sinta que é merecedor, mas a misericórdia de Deus está preparada para a sua casa. A palavra do Senhor foi deliberada sobre a sua vida, sobre a sua filha, sobre o teu esposo, sobre o teu marido, sobre toda a parentela. O Senhor é especialista em virar situações, porque a palavra do Senhor diz em Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Então, Pai, nós pedimos a Ti, entra nessa peleja, entra nessa causa, vai quebrando, Senhor, vai quebrando toda a alma de macumbaria, vai quebrando, Senhor Jesus, toda palavra demoníaca. Nesta noite nós deliberamos a palavra do Senhor, e não é palavra de morte, e não é palavra de demônio, não, é palavra de vida, é palavra de vida, vida, vida em abundância, Pai. Senhor, se porventura, Pai amado, nesta noite entrou aqui, Senhor Jesus, pessoas que estão querendo desistir, pessoas desanimadas, pessoas, Senhor Jesus, que querem retroceder, mas hoje não, Pai, aleluia, hoje não, Pai, porque o Senhor tem renovado as forças aqui hoje. Deus tem renovado as forças aqui hoje. Prepara para voar. Não é o seu fim, você não vai perecer. A sua família é de Jesus, a sua casa é de Jesus, a sua casa é de Jesus. Assim como Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, desce depressa, porque hoje a misericórdia vai entrar na tua casa, hoje a misericórdia vai entrar na sua casa, e essa misericórdia é aquela que muda vidas, que muda pessoas, que traz à existência aquilo que não existe. Sopra, Espírito de Deus, sopra neste lugar, sopra, Senhor, sopra nessa alma aflita, sopra nessa alma necessitada, sopra nessa noite. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e toca, vem, Senhor, e transforma, vem, Senhor, e muda, vem, Senhor, e sara, 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 sara essa ferida, meu Deus. Senhor, tem misericórdia da minha casa. Vai tocando, Senhor, vai mudando vidas, vai mudando histórias, Senhor, em nome de Jesus. Entra nessa vai casa, soprando, meu Deus, vai, entra Senhor, nessa casa, vai edificando essa casa, vai sarando essa ferida, vai sarando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Visita agora os hospitais, visita agora, Senhor, visita esse que está no leito de enfermidade, visita esse que está desenganado pelos médicos. Nós queremos ter experiências com o Senhor, nós queremos ter, papai, experiências com o Senhor, viver nas experiências que o Senhor tem para a nossa vida, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai, Senhor, vai mudando histórias aqui nessa noite, Senhor, vai entrando, Pai, nessa causa, Pai, nessa doença que para os médicos não tem cura, Pai, para os médicos a sentença não foi dada, mas nós servimos um Deus que diz: ainda não é tempo de morrer, ainda não é tempo de desistir, ainda tem projeto, ainda tem promessa, ainda
ainda tem propósito, em nome de Jesus, Senhor. Vai arrancando todo câncer, Pai, toda doença degenerativa, Pai, vai caindo por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Entra, Pai amado, ó Deus, entra nesta causa, Senhor, ó Deus, essa pessoa que está com dor nas pernas, dor no ciático, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Deus, em nome de Jesus, todo espírito maligno. Senhor, dor de cabeça que não cura, dor de cabeça, enxaquecas, em nome de Jesus, bate retirada, porque o Senhor está aqui nessa noite. A misericórdia está pairando sobre este lugar. Et coat cat get coat cat get coat. Et coat cat get coat cat get coat. Et coat cat get coat cat get coat cat get coat. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Solta a mão do seu irmão. Fala assim: eu sou livre. Você é livre mesmo? O pastor Divino falou aqui a respeito dos futebol. De vez em quando eu dou essa dica, pastor, ao pessoal, porque às vezes ficamos acanhados na presença do Senhor. Não seja tímido na presença do Senhor, seja ousado. Foi nos dado espírito de ousadia, intrepidez, ousadia. Diácono Fábio, vem aqui à frente, o pastor Divino vai orar por você, meu filho. Um diácono, já tira o óculos dele já aí. O Espírito de Deus falou que o pastor Divino vai orar para você e você vai ser arrebatado aqui nessa noite. Ué. Se é Deus que falou, eu estou crendo, pastor Divino. Então, assim, põe as mãos sobre o homem e ora por mim, pastor Divino, por nós aí. Fica aí, irmão, fica aí. Sim, Deus. Estende as mãos, igreja. Sim, papai. Get cold cat, get cold cat, get cold. It cold cat, get cold cat, get cold cat, get cold. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Oh, Deus. Sei, papai. Oh, what? Get cold cat. Get cold cat, get cold cat, get cold cat, get cold. Get cold cat, get cold cat, get cold. It cold cat, get cold cat, get cold. Sim, meu Deus. Oh, amém. Recebe. Aleluia. Em nome poderoso do Senhor, nós como igreja te abençoamos. E o que está ligado na terra, está ligado no céu. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Recebe. Recebe. Oh, what? Get cold cat, get cold cat, get cold. It cold cat, get 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 cold. Get cold cat, get cold cat, get cold cat, get cold cat, get cold. It cold cat, get cold cat, get cold cat, get cold. Get cold cat, get cold cat, get cold cat, get cold. Você precisa ir, vem aqui, você, vem cá. Oh, what? Get cold cat, get cold cat, get cold. Vem aqui, Thaís, com ela. Cadê mais uma diaconisa? Vem me auxiliar aqui, mais uma diaconisa. Vem cá, mais um. Não precisa correr, vem tranquila, filho. Vem tranquila. Quando eu via você assim, Deus falava no meu coração assim: eu tenho visto o choro da minha filha. Eu não sei qual a sua petição, confesso que eu não sei, mas eu quero orar para que Deus te conceda conforme o que você tem pedido, conforme Jesus Cristo falou com essa mulher. Deus te conceda,
problema dela é ela filha. Você, é claro que você não tem filha, você é um adolescente, uma jovem, mas aquilo que você tem pedido, Deus te concede nesta noite, mandou te dizer o Senhor. Então recebe. Oh, what get cold, cut, get cold, cut, get cold. It cold, cut, get cold, cut, get cold, cut. Grilhões agora sendo quebrados. Espíritos malignos sendo agora amordaçados, amarrados e lançados no abismo. E a bênção agora sendo liberada sobre a tua vida. Em nome de Jesus, recebe. Recebe. Get cold, cut, get cold, cut, get cold. It cold, cut, get cold, cut, get cold, cut, get cold. Get cold, cut, get cold, cut, get cold, cut, get cold. Get cold, cut, get cold, cut, get cold, cut, get cold. Get cold, cut, get cold, cut, get cold, cut, get cold. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus da minha alma, get cold, cut, get cold, cut, get cold. Get cold, cut, get cold, cut, get cold, cut, get cold. Get cold, cut, get cold, cut, get cold. A Janaína, por favor, vem aqui à frente, Janaína. Quero orar por você nessa noite. Eu não vou pedir uma obreira para orar. Eu quero orar, eu quero orar. Get cold, get cold, get cold, get cold, get cold, get cold. Cadê as diaconias? Vem aqui, cadê duas? Tem que ser duas. Estenda as mãos, igreja, estenda as mãos, igreja. Quem tem fé aí, diga glória a Deus. Quem tem fé, diga aleluia. Oh, what get cold. Deus agora vai quebrando agora todo o laço. Todo embaraço agora. Get cold, get cold, get cold, get cold, get cold. Eis aqui a tua filha, Senhor. É serva do Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, intento maligno. Não aceitamos. A tua palavra nos diz, como foi pregado aqui nessa noite, Isaías 54:17. Toda arma forjada contra nós, em juízo nós a condenaremos. Então toda arma forjada contra a vida de Janaína, agora nós quebramos. Na autoridade que é no nome de Jesus. Espírito Santo, vem agora e enche a tua filha. Enche, vai enchendo. Vai recebendo. Recebe. Vai recebendo. É para ti, a porção é para ti nessa noite. Recebe. Recebe da parte de Deus. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh what get cold, cut, get cold, cut, get cold, cut, get cold. Get cold, cut, get cold, cut, get cold, cut, get cold, cut, get cold. It cold, cut, get 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 cold. Get cold, cut, get cold, cut, get cold. It cold, cut, get cold, cut, get cold. It cold, cut, get cold, cut, get cold. It cold, cut, get cold, cut, get cold, cut, get cold. It cold, cut, get cold, cut, get cold. O pastor Divino fez algumas declarações, alguns atos proféticos. Amém? Eu gostaria que nós, como igreja, fizéssemos mais um. Amém? Nós vamos dizer assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mais uma vez, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mais uma vez, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Como as portas não vão prevalecer agora, eu e a minha casa? Pode melhorar isso, não pode? Então vamos lá, mais uma vez. Eu e a minha casa? Eu e a minha casa? Eu e a minha casa? Amém? Aplauda o Senhor aí, nós já estamos encerrando. Oh glória! Oh glória! Aleluia! 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 Você que nos visita, seja bem-vindo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós já estamos por encerrar. Quero dar 2 recados aqui básicos, rapidinho, para não demorar com vocês. Primeiro, 13 e 14 agora, nosso congresso de casais. Não dá tempo mais de fazer inscrição. Você que veio, fez inscrição, não falte.
Acabou, é 60 vagas, não é isso, Rob? Já está preenchido as vagas, amém? Ainda tem uma vaga lá ainda? Tem umazinha? 2? Mas tem 2 vagas ainda. Caso você ainda... Sempre tem os remanescentes. 2 vaguinhas que tem lá ainda. Então, se você quiser, dê o nome para o Robson ou para o presbítero Robson, missionária Lília, eles vão receber vocês sábado e sexta e sábado, na verdade. Sexta e sábado. Sábado vai encerrar com aquele delicioso jantar, que eu não vou nem falar aqui, para você não ficar com... O pastor fica falando essas propagandas lá e eu fico com fome. Então, não vou falar não. Beleza? Vai ter um jantar top para você. Amém? Segundo recado. Os jovens e adolescentes decidiram por fechar essa rua Talco aqui, dia 5 de julho. Vamos fechar aí, terá um festival de caldos, não é isso? Caldo de mandioca, de feijão e tudo mais que você imaginar aí. Você é imprescindível a sua participação, porque vamos aproveitar e fazer um evangelismo na rua. Amém? Entenda, nós profetizamos aqui, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é o inferno que vai vir até nós, é nós que vamos até as portas. Você está entendendo? As portas não prevalecerão, porque a igreja tem que avançar. Porta não anda, meu filho. A igreja que tem que ir, derrubar portas, sair quebrando tudo. Quebra tudo, irmão. É em nome de Jesus. Ele não fala pelo Senhor, não canta aí? O seu exército é? Então vamos usar disso, amém? Então dia 5, o evangelismo, vai ter louvor também, vai ter? Estão preparando aí, o dia 5 ainda está longe, né, como diz o outro, hoje é quanto? Está perto, hoje o tempo está passando assim, né? Hoje, mas já se programa lá, por quê? Um caldo, R$10. Se você comprar o combo de 5, vai ser 35, então sai a 7. Então você já compra o combo aí com... Sobe aqui, Pedro, o pessoal não está te vendo, tem ele falando, você está escondidinho como diz o outro, aí não dá para ver, né? Vem cá, sobe aqui, meu filho. Esse homem de Deus aqui, procure-o, né? Já hoje, eu vou pagar meu combo de 5 caldas, vou aproveitar, vou pagar 5 para o pastor, que o pastor é bonito, né? 5,35 no primeiro lote. Depois esse lote vai aumentando. Então, nos ajude aí, amém? Todo o dinheiro revertido, nós vamos falar com você, ó, entrou tanto, é para que os nossos adolescentes e jovens possam fazer um acampamento, que já está, amém? Para não precisar desembolsar. Então, é uma coisa servindo a outra, é o reino de Deus avançando. Amém? Amém? Quem faz parte do reino de Deus, dá glória a Deus. Então, meu filho, você é imprescindível, participa. Ah, pastor, não posso ir, então paga para alguém. Seja um generoso, uma generosa, em nome de Jesus. Pastor Divino, sem palavras para agradecer esse carinho. Pastor Emerson vai despedir-nos com a bênção apostólica, fazer a oração final e nos despedir com a bênção apostólica. Tem mais algum recado, Oscar? Tem, não? E eu estou te esperando aqui, domingo de novo, de manhã e à noite, sexta-feira tem oração, e quarta-feira que vem o nosso terceiro elo. A gente não tem costume de falar quem vai vir. Viu, irmãos? Aqui na igreja nós temos esse princípio de não falar quem vai vir, para que a pessoa não fique aquela... Como é que eu vou falar? Princípio de idolatria. Né? Talvez a gente, sem querer, a gente tem isso da gente. É lógico que alguns simpatizam mais com um que com o outro, mas a gente não pode criar isso na obra de Deus. Então, quem vier, a palavra vai ser pregada. Você tem que vir pela palavra, não pela pessoa. Porque a pessoa passa. A palavra de Deus permanece eternamente. A gente não tem costume de falar. Eu sei que é alguém de fora que vai vir. É abençoado. Amém? E você sabe que nós não trazemos, né, aquele que nós não conhecemos. Então, às vezes acontece algum probleminha, mas probleminhas são para serem resolvidos. Estou te esperando quarta aí, novamente, às 20 horas, em nome de Jesus. Amém? Pastor Emerson, faz a oração final e despedir com a bênção apostólica. O pastor quer fazer um louvor, como a equipe do louvor dá aí, meus irmãos? A equipe de louvor está aí? Amém. Aí, eu queria convidar a igreja a fechar os corredores e dar as mãos, amém? Amém. Isso é um culto de família. Amém. Nós vamos encerrar um pouquinho diferente aqui hoje. Outra glória. Aí. Ajeitou aí? Ajeitou. Ajeitou. Glória a Deus. Amém.
Ô, irmão, eu não sou levita não, mas nós vamos dar uma arranhada aqui, amém, pastor? Aí, ó, que isso. Quantos conhecem aquele louvor? A minha família. A igreja me ajuda aí? Pedi os meninos para colocar lá em cima, peraí. Ô, irmão, coloca para nós aí. Procura essa letra aí para nós aí, fazendo favor. Com amor, eu não sei, é de cor, eu dou uma nota aqui. edifica minha casa. Vamos lá, igreja? Para o teu louvor. Declare nessa noite. A minha família é um presente do Senhor. Vamos lá, igreja? E a família, faça desse louvor uma oração. Declare. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica, Deus. Edifica minha casa. É para Ele. Para o teu louvor. Declare. A minha família É um presente do Senhor. Mais uma vez, igreja. Vem, para a gente encerrar. A Cadê minha a letra? família A letra não sai. é bênção do Glória a Senhor. Deus. Declara, igreja. Ensina a tratar Minha família com amor. Declare. ressuscita minha casa. É para Ele. Para o teu louvor, a minha família É um presente do Senhor. Deus, nós declaramos nessa noite, ó Pai. Amém, Deus. A nossa família é um presente do Senhor. Nos ensina assim nessa noite, ó Pai, a tratar a nossa família com amor. Edifica, ó Pai, a nossa casa, porque é para o teu louvor e para a tua glória. Ô Papai querido, nós te louvamos por tudo que nos foi concedido aqui nessa noite. Saímos daqui, ó Pai, com o coração quebrantado. Entendemos, ó Pai, o que o teu Santo Espírito falou conosco. Que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, nos conduzir aos nossos lares, ó Pai, em amor, em gratidão, e que nós possamos viver a melhor semana das nossas vidas, uma semana de transformação, de bênçãos. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, seja conosco, hoje e sempre, para a glória do teu nome. Amém. Glorifica o Senhor, amada igreja. Amém. Amém. Tamo junto. Assim com a sua mãozinha. Bênção apostólica, está lá no livro de Judas. Amém? Amém? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, a único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Os que concordam, digam. Amém. Fala comigo assim. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Não vai embora sem cumprimentar o seu irmão, a sua irmã aí, em nome de Jesus.